Olá, vamos conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre o domínio próprio. Você já ouviu falar sobre isso? O que seria o domínio próprio? Para a gente se embasar um pouquinho no que a gente vai conversar hoje, eu queria te convidar a ler lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 2. E diz assim: Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude o conhecimento. Lá em Oséias diz, lá em Oséias diz assim, meu povo perece por falta de conhecimento, Então, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Vamos parar aqui no versículo 6. Então aqui, o que está sendo dito na palavra de Deus, Ao conhecimento, domínio próprio. Então a gente vai ter primeiro a fé, porque nós acreditamos em Jesus Cristo, que Ele é nosso Senhor e Salvador, Nós temos fé porque acreditamos que estamos aqui porque temos um propósito. Nós temos fé porque acreditamos que, embora tenhamos muita luta, nós somos mais do que vencedores, porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E com isso vem a virtude, a bondade, uma nova criatura. Mas essa nova criatura ela tem que estar regada do conhecimento da palavra. E aí sim é o conhecimento, o domínio próprio. O que seria isso? Domínio próprio. Então, o domínio próprio é quando você consegue ter o domínio acerca de si mesmo. É quando você entra numa discussão, porque foi levado aquela discussão e ela segue para um caminho que você percebe que talvez fique um pouco agressivo, fale palavras que não gostaria e acabe magoando a outra pessoa por ser motivado por isso ou não. E é quando você decide parar, é quando você respira fundo, é quando você percebe que há em você aquela virtude que Jesus colocou no seu coração, é quando você percebe que o Espírito Santo de Deus agora está sobre você. Então, não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Então você abre mão da sua razão, você abre mão de tentar se defender, você abre mão de tentar lutar com as próprias mãos. E por isso, aí o conhecimento tem que estar empregado, o domínio próprio também. Então assim, isso seria o domínio próprio, você consegue falar, para, aqui não dá mais. Não, eu decido não ofender. Não, eu decido não pecar. A luta contra si mesmo, contra os desejos da carne, muitas vezes de forma pecaminosa, e você decide então não fazer porque você consegue ter o controle sobre si mesmo, porque você agora é uma nova criatura. E eu queria comentar com você, lá em Mateus, no versículo 26, Jesus ele demonstra de forma muito clara essa questão do domínio próprio. Então ele estava lá no Getsêmani orando ali, sentindo já de que o seu tempo aqui na terra já estava se findando, de que chegaria a crucificação. E aí os guardas vieram ali entregar Jesus pelas mãos de Judas, e os discípulos que estavam com Jesus tentaram defender e começou aquela luta contra os soldados, e ali em Mateus 26 descreve isso, Então no versículo 51 do capítulo 26 de Mateus. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E o que Jesus disse? Eles estavam numa luta, defesa, não era a época do olho por olho, dente por dente, estavam ali. E o que Jesus fez ali no versículo 52? Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Essa é a pergunta. E depois, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Jesus não só repreendeu um dos seus contra
aquele que estava designado ali para levar Jesus preso, certamente maltratando Jesus, como nós conhecemos que aconteceu, como ele também coloca o grande poder dele, de que ele poderia, mas ele escolheu não fazer. Tanto é que ele diz que as escrituras teriam que ser cumpridas, então era necessário que aquilo acontecesse. Então Jesus, mais uma vez, nos dá oportunidade de sabermos o que é o domínio próprio e de decidirmos viver assim. Você tem poder sobre algumas situações, mas você deve fazê-las. Você tem autoridade sobre algumas questões, mas você deve exercer essa autoridade de forma que prejudique outra pessoa ou a você mesmo. Essa é a escolha, né? Você pode fazer, mas deve fazer. A palavra de Deus diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. É Jesus nos ensinando. Lá em Lucas 6 tem uma outra passagem de que Jesus ali falando com os discípulos, no versículo 29 do capítulo 6 de Lucas, que diz assim: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe. Então, o que Jesus está dizendo? Mesmo que você tenha razão, não fale nada. Mesmo que você esteja cheio de ira, respire um pouco mais. Não deixe que a ira tome conta do seu coração e te envenene. Isso é exercer o domínio próprio. Isso é fazer com que o pecado se envergonhe de te tentar. Isso é fazer com que Satanás se envergonhe de colocar os obstáculos sobre a sua vida. Porque em vez de amaldiçoar a Deus, você vai abençoar a sua vida, com o domínio próprio. E aí, terminando, queridos, ali quando você acrescenta o domínio próprio ao conhecimento, a palavra de Deus continua lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 6. Ao conhecimento, o domínio próprio; ao domínio próprio, a perseverança. Quando você decide usar o domínio próprio, você persevera, você respira mais fundo, você decide ir adiante com Cristo e não pela sua própria força. E a perseverança, a piedade. Aí você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Aquela pessoa que te afrontou, puxa, será que ela tem Deus no coração? Naquele momento de nervosismo, será que aquela pessoa tem sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus? E a piedade, então, a fraternidade. Você consegue amar e com isso a fraternidade, o amor. E nós sabemos que Deus é amor. Então, no resumo de tudo isso, quando nós conseguimos ter uma vida com Cristo, de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, e aí sim a perseverança, a piedade, a fraternidade e assim o amor. Nós estamos vivendo Cristo 100% nas nossas vidas. Então, meu querido, minha querida, que você tome posse dessa palavra, que você reflita sobre o domínio próprio, que você tire um tempo para ouvir novamente essa mensagem, compartilhar essa mensagem, de forma que você entenda que agora não é mais você, que agora é o Espírito Santo de Deus em você, que agora não é mais a sua força, não é mais a espada empunhada por você, mas sim agora é Cristo fazendo justiça em seu lugar, agora é Cristo no tempo dele, conduzindo a sua vida. Isso é Deus, isso é viver dependência de Deus. Tá bom, meu querido, minha querida? Fique na paz, seja cheio do domínio próprio, exercite isso na sua vida e seja bênção por onde você estiver. Um grande abraço, fica na paz. Até mais.